Olá, gente, bem-vindo ao canal. Meu nome é Simone e hoje eu estou trazendo um tema bastante delicado. Que nós vamos falar hoje é sobre como lidar com os filhos após o divórcio ou a separação. Então, se você está passando por isso ou se identifica de alguma forma, fica aqui com a gente. Eu sei que é um momento delicado, mas com algumas estratégias é possível superar e criar um ambiente saudável para as crianças, né? Ou para os filhos, porque nem sempre são tão crianças assim. E é sobre isso que eu vou falar também aqui, a minha experiência para vocês. Então, nós nos casamos, ainda jovens, eu tinha 19, ele 20, nós temos um ano de diferença de idade. E aí começamos a vida ali muito cedo, né? Muito jovens e tudo. Então foi aquela loucura. Nem eu tinha experiência de vida, né? Enquanto casal, nem ele também. Mas nós começamos ali uma vida a três, né? Eu, ele e minha filha, a nossa filha, no caso, que hoje tem 21 anos. Só que eu percebi que durante o momento de separação, eles foram bastante afetados. Né? No meu caso, eu tenho uma menina de 21 e um menino de 9 anos. O menino de 9 anos, claro, ele por ser, né, menorzinho ainda, então ele está o tempo todo ali tendo aquele contato com a família, né, com a mãe, com o pai. Ele acabou sentindo bastante nessa diferença, ficou um pouco confuso, sem saber, e como não foi uma separação assim, como não foi assim como o nosso casamento não foi planejado, a nossa separação também não foi, gente. E nossos filhos ficaram ali no meio disso tudo, né? Então, o menino, principalmente, né? O mais novinho, de 9 anos, ele ficava assim, nossa, mãe e tal. E eu tentava conversar com ele, explicar a ele, olha, seu pai não vai deixar de ser seu pai, a sua mãe não vai deixar de ser sua mãe nunca, a gente sempre vai te amar e tudo. Mas o seu pai agora não mora mais como mãe, ele vai morar em outro lugar. Mas ele vai continuar sendo seu pai, continuar te amando, cuidando de você e tudo e tal. Mas assim, gente, a criança sente, a criança sofre, até mesmo porque nós, enquanto pessoas, né, também não estamos ali com o nosso emocional muito perfeito, né? Então, assim, eu tinha algumas oscilações de humor, outra horas eu estava até bem, outra horas triste, deprimida, triste, chorava muito, ficava muito tempo depressiva na cama chorando. Isso aí abalava muito, né? Meu filho, principalmente. Minha filha, ela estava na época de sair de casa, de trabalhar e tudo. Mas ela entendia um pouco mais e aí conversava comigo. Não, mãe, eu entendo que você já tem um tempo aí que o relacionamento de vocês já não estava dando muito certo. Acho que foi uma decisão assertiva e tudo, mas claro que sente, né? Mas tenta lidar já de uma forma um pouco mais madura. Nós somos o porto seguro deles. Então é importante conversar muito com eles, tirar dúvida, perguntar: você tem alguma dúvida? Tem algo que você queira saber? Eu conversei muito mesmo com os meus filhos, né? Com a menina de 21, eu conversava bastante com ela. E a gente conversa até hoje sobre esse assunto. A gente está sempre conversando. E com o menino também, eu sempre converso. Filho, você tá bem? Você tem alguma dúvida? Ele fala, não, mãe, tô bem e tal. Aí, hoje a dificuldade dele é porque o meu pai namora e a senhora não, mãe. Entende? Então, assim, ele sente assim, ah, meu pai já tem alguém, tá lá, tá bem, a senhora ainda tá aqui, não tem ninguém, sabe? Mas assim, são coisinhas que pelo menos a gente tá dando abertura, né? Eu tô conseguindo dar um pouco de abertura a ele pra gente conversar sobre esses assuntos, né? Porque é o tipo de menino que tá ali, não gosta muito de conversar, é um pouco tímido, ele mais reservado, uma criança mais reservada, e aí dando esse espaço para ele ficou melhor porque a gente consegue conversar sobre algumas coisas. E agora ele tá lidando com a nova namorada do papai. É uma nova fase para mim, gente, confesso que é uma nova fase, assim, porque logo depois que eu me separei, o pai arrumou uma namorada, né? E aí tinha que explicar pra ele que tava tudo bem e tal, e que tava tudo bem, que era, né, sabe, que ele tinha que ir lá, que conhecia a namoradinha do pai, que não tinha problema e tudo, que eu tava super bem com tudo isso.
E agora ele terminou com essa namorada e já está em um outro relacionamento e já apresentou essa namorada para ele. Eu não sabia que isso ia acontecer, esse que ele ia apresentar, né, essa nova namorada pro menino, mas aconteceu, fiquei sabendo, né, porque ele tá passando férias com o pai. A gente tá aqui agora no mês de janeiro e ele ainda está em férias, né, escolares, então ele ainda está com o pai. E aí o pai apresentou ele, levou ao cinema, e aí já faz viagem junto com ela e tudo. E eu não sei como é que ele tá lidando com isso tudo. Ele tá evitando conversar comigo ainda, então eu não sei como é que tá a cabecinha dele, né? Mas é uma coisa que aí depois, quando ele chegar em casa, eu já vou ter que trabalhar um pouquinho sobre esse assunto com ele. Porque eu não sei como é que funciona, né? A cabecinha dele, como é que está funcionando, na verdade, agora. Mas assim, ele tá se divertindo, tá achando legal, tá gostando. Mas eu sei que é um assunto delicado para eles ainda. Aqui há 5 dicas práticas que podem te ajudar a passar por este processo junto aí com seus filhos. E que me ajudaram também e que estão ainda me ajudando, né, com tudo isso. Bom, e a primeira dica é comunicação. Sim, como eu falei no início, comunicação é muito importante. Conversar de acordo com a idade. Minha filha de 21 anos, eu já conversei com ela de uma forma mais, né, de mulher para mulher ali e tudo. E como filha também. E aí ela me deixou claro também o que ela pensava sobre o assunto. Mas o menino já foi de uma forma um pouquinho mais delicada por ser criança. E explicar que, né, que o papai e a mamãe não têm culpados. E explicar da melhor forma possível para que eles entendam que o papai e a mamãe não estão juntos, mas eles ainda continuam sendo o filho do papai e da mamãe e que nós amamos, independente de estar morando ou não na mesma casa. Só mudou ali o estado, né, de civil. E reforce a segurança emocional. As crianças elas precisam saber que mesmo em meio a tantas mudanças, o amor que existe por elas continua, independente de onde elas estejam, com quem estejam, seja com o papai ou com a mamãe, e também procurar ali dar um ambiente mais saudável possível, né? Estabelecer uma rotina para essa criança, para que ela sinta que existe aquele cuidado. Não só o falar é importante, mas as nossas atitudes no meio de toda essa confusão é muito importante, né? Eu sei o quanto dói, né? Quem é mãe, quem é pai e tá passando por isso tudo sabe o quanto nós sofremos assim por estar passando por todo esse processo, porque ninguém escolhe, gente, casar e separar, não, né? Ninguém escolhe, ninguém fala assim, eu vou casar com fulano, mas daqui a tanto tempo eu vou separar. Não é assim. E aí nós sofremos por estar passando por isso tudo e sofremos também porque nossos filhos também estão sentindo, mas eles vão sentir de algum jeito, seja você estando num relacionamento não saudável, como também pela separação. E foi uma dessas coisas que me fez tomar decisão, foi quando eu conversei com minha filha, ela falou assim, olha mãe, eu prefiro vocês separados mais bem do que vocês juntos e vocês tristes e do jeito que estão, porque é uma coisa que já se prolonga há um tempo e eu sei que não tá bem assim. Então eu prefiro que vocês, né, cada um para um lado, mas que fiquem bem. Mas a gente, né, a gente quer sempre ser o super-herói dos filhos, quer sempre fazer com que eles fiquem bem, independente de qualquer coisa. E isso até, gente, eu posso falar para vocês que foi uma das coisas, depois de quase 2 anos de separação, que me fez querer até pensar em voltar. Digo assim, poxa vida, né, tanta coisa, tanta dificuldade que às vezes a gente passa, principalmente o meu pequenininho que tá comigo, então tô tentando reorganizar a minha vida, né? Quem é mulher e sabe aí que viveu pro casamento e não trabalhava fora, não estudava, não sabe, a vida era para cuidar da família e dos filhos e do marido, sabe o quanto é difícil depois disso ter que reorganizar a vida. E essa é a minha situação hoje. Então meu filho ele passa por isso.
E aí eu falo assim, poxa, será que meu filho merece passar por isso, sabe? Será que restabelecer a família não é melhor para ele? Mas aí também vem aquela coisa, né? Como minha filha já passou por algumas situações quando tinha a mesma idade dele, eu não quero que ele passe. Então eu falo assim, não, eu preciso continuar na postura em que eu estou hoje, porque eu ainda não acredito que é isso que vai fazer com que a gente fique bem. Pode até ficar por um tempo, mas depois pode acontecer de ser pior, né? E aí vai mexer ainda mais com a cabecinha deles. Ah, sim. E a nossa terceira dica é não envolva os filhos nos conflitos do casal. É muito simples envolver, porque em algum momento ali que vocês ainda ou estão em processo de separação ou se separaram, haver ali algum tipo de conversa que as crianças vão ali se envolver. No meu caso, a minha filha mais velha, né, é bem antenada, então ela tá sempre, ai, minha mãe isso, minha mãe aquilo. E é uma coisa que eu estou tendo que me policiar, porque por ela ser já uma menina bem mais, né, tem uma idade de 21 anos, eu acredito que ela tem uma maturidade, e aí às vezes acabamos conversando algumas coisas que eu acho assim, olha, isso não é legal. E aí o que foi que eu fiz, né? O pai agora tá no novo relacionamento, e aí ela tá bastante chateada, né? Não sei se é ciúme, não sei o que é. Aí ela, ah, mas minha mãe, meu pai, não sei o que, com essa nova namorada, aquela coisa e tal. Eu falei assim, olha, filha. Aí eu conversei com ela, eu falei assim, olha, seu pai tem todo o direito de rever a vida dele, de refazer a vida dele, de encontrar uma pessoa. Então, se ela for uma pessoa legal, tenta ter um relacionamento bom, bacana com ela, conversar, fazer amizade, se for o caso. Se não for, então apenas respeita a decisão dele e tudo, porque ela, sabe, é um conflito que fica dentro deles. Então eu falo assim: olha, não quero que você me fale nada sobre o que está acontecendo na vida de seu pai. E também não quero que você se sinta culpada se você se sentir à vontade ou tiver a necessidade de fazer amizade com a nova namorada de seu pai. Já que você me diz até que ela é uma pessoa legal. Então vai lá, sabe? E sinta-se à vontade, né? Então eu liberei ela por meio mesmo de palavras, né? Porque eu senti que eu precisava fazer isso para que ela se sentisse bem e não se sentisse com nenhuma culpa ou se sentisse com alguma obrigação de não se dar bem com a namorada do pai porque tem a mãe. Então são coisas que a gente tem que passar. E são coisas que doem na gente, né? Porque a gente sabe que tá machucando eles, que tá deixando um pouquinho confuso. Mas essa é a nossa terceira dica. A dica é crie um ambiente de escuta. Lembra que eu falei para vocês? Tem que conversar. Conversa é importante. Tem criança que é super tranquila para conversar. Fala pelos cotovelos. A minha não é assim. Eu tenho que ficar ali, ó, instigando para a criança falar alguma coisa. Em qualquer assunto. Porque senão ele fica muito caladinho, guarda tudo para si. E aí eu tive que conversar bastante com ele. E olha, aqui você pode conversar, você pode falar o que você está sentindo, o que você está pensando. E aí hoje ele já começa a conversar um pouquinho mais. E sempre validar os sentimentos dele. Porque os sentimentos da criança elas são válidos. A diferença é que nós adultos muitas vezes sabemos identificar o que estamos sentindo, se estamos tristes, se estamos, sabe, angustiados, com raiva. Mas a criança muitas vezes ela não sabe identificar, né? E aí a gente como pai e mãe tem que ter um pouquinho desse filtro e liberar ali um espaço para que eles possam comunicar os sentimentos dele, os pensamentos dele em relação ao assunto. Então essa é a quarta dica. Dê espaço para sua criança conversar com você sobre isso e sobre qualquer assunto, né? É uma coisa que você tem que levar para a vida com ele. Uma dica é procure apoio profissional. Sim, eu, enquanto pessoa, procurei, né, ali o apoio profissional para mim. Mas eu acredito que também é importante e é válido procurar um apoio profissional também para a criança, principalmente se você perceber que está tendo algumas alterações de humor ou está afetando na educação, na escolaridade da criança.
É importante, né, procurar ajuda, apoio psicológico para essa criança, porque ali, né, o apoio profissional é muito importante, gente. Então, procura sim, tá? Se você perceber ali que está existindo alguma dificuldade um pouquinho maior do que você achou que deveria, né, do que aconteceria, é importante buscar um apoio profissional. Super recomendo. Eu tô falando por mim, que eu procurei pra mim e até hoje ainda acho necessário, né? E eu também acho necessário também que meu filho passe por isso, os dois, na verdade. Eu não sinto só que o menino de 9 anos precisa, mas também a menina de 21 anos precisa. Então, é importante a gente dar esse suporte, né, para as nossas crianças. Que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero ter ajudado de alguma forma, né? Seja aqui compartilhando um pouquinho da minha história ou também com as nossas dicas. E se te ajudou, deixa aí seu like e compartilha também, tá? Deixa seu curtir, se inscreve no canal. Esse canal aqui é novinho, tá precisando da sua ajuda. Vai me ajudar muito se você puder contribuir, tá bom? Muito obrigada e um beijo, até mais.